Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Dutra e sejam muito bem-vindos aos estúdios do Solascast. Estamos retomando, reiniciando e hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Elaine, a pastora Rosângela. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-las com mais detalhes, mas eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês que aqui sempre nos assistem, sempre compartilham aí os nossos vídeos, nosso podcast e participam, às vezes, se interagindo quando é ao vivo, né? Então, pessoal, hoje, nesse tema tão relevante para os dias atuais, hoje o nosso tema é sobre depressão e principalmente a depressão dentro do círculo, né, de convivência da igreja evangélica, né? A questão que é o sofrimento emocional, situações, né, que acontece na vida, às vezes, de um membro cristão, de um membro da igreja, que em depressão, e como que a igreja, os membros, e principalmente a liderança, os pastores, devem lidar com pessoas que passam pela depressão, né? Durante muitos anos, né, esse assunto ele foi tratado de uma forma como um tabu, não é verdade? E principalmente na igreja evangélica brasileira. Muitos disseram, né, já ouvi isso de boca de muitos pastores e de pessoas crentes, né, espirituais, né, entre aspas, dizendo: "Oh, não, isso é frescura, né, não, isso passa". E outros já chegaram a dizer que pode ser até um pecado escondido, ou até mesmo a pessoa está ali com encosto, com demônios, né? Então, assim, existem irmãos, irmãs, né, em todas as faixas etárias que estão passando por esse sofrimento emocional, né? E às vezes as pessoas dizem: "Ah, isso é resultado de crentes fracos na fé, né, de faltosos na fé". E acusam de pecado, como eu disse aqui, mas graças a Deus que o avanço, né, do conhecimento, da medicina, da psicologia, esse conhecimento nos trouxe mais compreensão, não só na área da ciência, da medicina, como também na questão bíblica, na questão pastoral em relação ao sofrimento humano. As igrejas que têm amadurecido nesse assunto, né? Hoje nós vimos que algumas têm até atuado com pastores psicólogos, com pastores psicanalistas, terapeutas, para reforçar e ajudar essas pessoas que sofrem desses males emocionais, né? E eu quero aqui apresentar a nossa convidada, que é a psicóloga, psicoterapeuta, a nossa irmã, doutora Elaine, ela que vai hoje nos ajudar a refletir sobre esse tema tão necessário, né? E nós temos a alegria de receber a doutora Elaine Ferreira, que é psicóloga, né, psicoterapeuta, me lembra mais, Sexologia. trabalha com sexologia clínica, né? Então ela vai falar um pouquinho depois dela aqui, daqui a pouquinho, tá? E ela que atua há muitos anos no cuidado e no apoio emocional clínico de pessoas que sofrem desse sofrimento, né? Psíquico e outros, né? E a Elaine tem trabalhado ao lado de igrejas, de pastores, de líderes, contribuindo aí para ajudar essas pessoas que passam por esses males. Mas, Elaine, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios Solascasts. É um prazer te receber e poder falar desse tema tão importante, tão relevante para não só para a igreja, mas para a sociedade no todo. Elaine, se apresente, tá bom? E seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer aí estar aqui com vocês. Eh, Aqui é a Elaine, psicóloga, atuo há 11 anos na área clínica, com abordagem da TCC, né, terapia cognitivo comportamental. Me especializei também em sexologia clínica para ajudar os meus pacientes. Hoje atuo mais com pessoas, adultas, né, atendia aí todas as cidades. Hoje o foco é adultos e, hoje estou aqui para falarmos aí da depressão, né. Ainda, infelizmente, há um tabu nas igrejas, né, de comparar que cristão não tem depressão. E pode ter sim, porque fé não está relacionada à doença, né. Fé é fé, doença é doença, é uma doença, é o mal do século, né, depressão hoje, Amém. devido
a autocobrança das Sim, pessoas, né, sim, as sim. perdas de entes queridos aí pode levar qualquer pessoa à depressão, não somente os não cristãos, mas a todos nós. Que bom, irmã Elaine. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acompanhando a irmã Elaine, temos aqui já minha amiga, né? A pastora Rosângela, uma pessoa abençoada, uma mulher abençoada por Deus, muito amiga da irmã Elaine. Ela que indicou a irmã Elaine, né, a estar participando conosco aqui do podcast, né? Pastora Rosângela, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Fala um pouquinho aí da pastora, né, da história da pastora, né, rapidamente, e do trabalho que a pastora exerce hoje também. Eu sou a pastora Rosângela, né? E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, a Deus, depois ao pastor André e a minha amiga, doutora Elaine, né? Estou aqui para acompanhar ela e aprender também mais sobre depressão, né? Então, esse tema é muito importante. Hoje nós precisamos muito aprender, né, sobre depressão, porque muitas das vezes, tem muitas pessoas da nossa família estão passando por isso, né? E é uma doença silenciosa. Essa pessoa tá e a pessoa diz assim: "Ah, isso é frescura. Ah, que nada. Não tá com isso, porque também que é frescura", não. Não é frescura, gente. Eu digo para vocês, é coisa séria. Depressão é o que mais tem atacado a vida de muitas pessoas, até mesmo crianças, né? Então, eu agradeço a Deus, né, que hoje eu vou aprender muito mais, porque a gente que é pastores, chega com muitas pessoas, né, até nós, com depressão, pessoas que estão querendo até tirar sua própria vida. Então, eu tenho ajudado também, como espiritual, as pessoas que têm depressão, né? E aquilo que muitas das vezes os médicos, especialistas não podem fazer, Deus ele faz, mas tem que estar os dois juntos, né? Procurar Deus primeiramente, ajuda, porque a palavra de Deus ela traz conforto e consolo. E procurar especialista. E Amém, pastora. Muito obrigado. Mais uma vez, eu reitero, né, a minha alegria de recebê-la aqui no nosso podcast, viu? Você é sempre bem-vinda, pastora. Mãe Elaine, doutora Elaine, né? A gente fala irmã por sermos, né, participantes, né, do mesmo corpo que é a Igreja de Cristo, mas a doutora Elaine, eu queria já lhe fazer uma pergunta dentro desse tema, que é um tema, como eu falei aqui, muito relevante, muito importante para a vida da igreja, não só, como eu disse, né, do vínculo social igreja, mas principalmente da sociedade por inteiro. Dizem que a depressão é a doença do século, não é? E, de fato, a gente tem visto, né, muitas pessoas realmente se definhando emocionalmente, sendo praticamente destruída interiormente aí por conta da depressão. E, doutora Elaine, por que falar de depressão dentro da igreja é tão importante? Porque, assim, você acredita que dentro da igreja, hoje, como um tabu, muitas das vezes, é importante falarmos sobre esse assunto? Está relacionado à saúde, né? Sim, Então, a saúde é biopsicossocial, né? Tem questões biológicas, fisiológicas. E dentro da igreja, muitas das vezes, o foco é só a fé, né? sim, Só a saúde espiritual, só o lado espiritual. E também temos que cuidar da nossa saúde física, né? perfeito. E às vezes, por falta de conhecimento, medo, né? Aí as pessoas acabam não levando essa informação tão importante para as pessoas. E muitas das vezes, pessoas dentro das igrejas, né, estão deprimidas. E não é errado falar sobre depressão na igreja, Sim, porque na época de Jesus, né? Então, assim, Jesus teve os momentos também que ele ficou ali, que ele chorou, que ele ficou aflito, né? Temos várias pessoas aí na Bíblia, né, mesmo, que nos mostram que estavam ali, sim, tanto tristes, né? Teve os seus momentos ali de tristeza e até deprimidos, né? Então, certo. como Davi e outras pessoas ali do contexto bíblico. E hoje, mesmo sabendo disso tudo, as pessoas ainda têm esse medo ainda. Sim, Alguns falam, né? Outros ainda têm
esse preconceito ainda de trazer isso para a igreja. Sim. E você acredita, Elaine, que pastores ainda, né, dentro desse contexto, Sim. que nós falamos, o contexto cristão, você acredita que pastores ainda têm uma mentalidade ainda limitada em relação à depressão? Em tratar, em lidar com um membro que se apresenta, olha, pastor, estou com depressão, ou o pastor conseguir identificar isso. Porque às vezes a pessoa está em depressão e ela mesmo não consegue nem identificar que ela está com esse problema. Tu acredita que os pastores estão preparados para tratar esses problemas relacionados à depressão? Poucos, né? Poucos. Antes eram mais, né? Hoje menos, devido a esse excesso de informação, né? Nas redes sociais. Então, já está entrando essas informações, muitas das vezes até tem pastores que chamam, né, profissionais aí para Certo. darem palestra nas igrejas, né, sobre alguns assuntos específicos. Então, hoje, graças a Deus, tem entrado mais, né? Que Tem bom. falado mais sobre isso. Mas ainda há, sim, uma falta de informação, ainda alguns que limitam um pouquinho. Eu vejo que existem muitos pastores, não só pastores, pastoras, até mesmo cristãos, evangélicos, no sentido geral, de muitas igrejas, fazendo, não sei se posso, é um curso técnico, uma faculdade, a psicanálise. Quem é um psicanalista? Por exemplo, um pastor psicanalista, um líder psicanalista, né? Um irmão na igreja psicanalista. São pessoas também, como eu posso dizer, apropriadas para também lidar com a questão da depressão, né? Eu não sei se há uma diferença do psicanalista com o psicólogo. Sim, então, sim, sim, todo conhecimento é válido, né? Certo, Dá para trabalhar sim, mas assim, é uma abordagem, né? certo. O psicanalista não necessariamente precisa fazer o curso de psicologia, graduação, né? Sim, Então, pode fazer a graduação, especializar aí na área de psicanálise, né? certo. Trabalhar dentro dessa abordagem. Hoje eu atuo com a teoria, com a TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, fiz pós em TCC, né? Então, a gente trabalha com foco mais no comportamento, né? Certo. Mas todo conhecimento é válido, ajuda muito. Quanto mais conhecimento, sim, um pastor tiver Ajuda, né? referente, né? Vai ajudar, sim, o seu membro no próprio acolhimento, né? É, O acolhimento é o primordial. sim. Você tinha falado algo assim muito importante, né? Nem sempre é só uma questão de fé a igreja, né? Sim, sim, Existem questões que envolvem a questão do físico, do emocional, porque nós somos, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? sim. E acredito que a depressão está muito mais ligada à questão da alma, né? É isso, E as dores né? E aí emocionais. depois ela se manifesta no corpo, né? Sim. Então, assim, você falou que não é só uma questão de fé. Qual o caminho, por exemplo, não digo remediar, mas prevenir, né? Como que é uma situação que acontece, ela é imprevista, ela dizer assim, ó, um líder cristão de muita oração, de muito conhecimento da palavra, não possa ter depressão? Pode, a gente está vendo que pode, né? Outros crentes, membros, crentes da igreja, membros que também, de muitos anos de igreja, também entram em depressão. Então, assim, existe um trabalho preventivo ou realmente é só uma questão de tratar quando a pessoa entra em depressão? Isso, existe um trabalho, assim, por parte questão clínica, né? De você como na área, né, realmente lidando com pacientes. E é possível haver não só dentro do contexto seu de clínica, como também da igreja, um trabalho preventivo em relação à depressão? Essa questão da prevenção é importante falar. Por que da importância de falar sobre? Porque aí a pessoa ela vai entender o que que é. O mais importante é saber o que que é, Sim, né? Porque às vezes a pessoa a gente não pode rotular, né? certo. Ah, depressão, X comportamento, ansiedade. Uma pessoa depressiva, ela é ansiosa, ela pode ficar estressada. Uma pessoa É, ansiosa, ela pode ficar deprimida, pode ficar estressada. Então, o que que acontece? A depressão são questões do passado, né? Então, certo. uma perca de um ente querido pode levar a pessoa a ter depressão, Sim, né? Perca de emprego pode levar à depressão. Problemas no relacionamento pode levar à depressão, né? A certo, diferença de uma depressão e um sentimento de tristeza é a intensidade, né? É o certo. tempo. A tristeza, de repente, você se frustra com alguém, você fica triste, dura uma semana, 2 semanas, até um mês, depois Até volta ao mesmo do normal. luto, né, também, né? Tem pessoas que passam Isso, pelo mesmo luto, vai ficar o luto, assim, a pessoa
passa pelo luto, e aí dá uma semana ela já tá melhor, um mês, né? Aí, o luto é mais profundo. Sim, Nesse caso que eu falei da tristeza, ela é mais rápida. A certo. depressão, ela é contínua, então é algo quando a pessoa começa a ver que esses sintomas, ele intensificam, tem uma frequência maior, o isolamento social, ela começa a se distanciar das pessoas, né, se isola, Certo. né, aí é um momento de procurar De ajuda, procurar, né, certo. porque mais de 2 meses aí, 6 meses, pode durar anos a depressão. Sim, sim. E é uma coisa tão terrível, né, que muitas pessoas estão tirando sua própria vida por conta Sim, da depressão, se suicidando, né, não até consegue lidar com frustração, até não dentro da consegue lidar com igreja, frustração. né, pastores estão se suicidando, né. Mas que bom, irmã Elaine, eu fico muito feliz saber, né, que hoje, existem, não só, né, as mulheres que estão atuando na área da psicologia, da psicanálise, mas essa informação ganhando bastante campo dentro, né, das igrejas. Até porque você é de um contexto cristão Sim. e creio que muitos irmãos possam lhe procurar, pessoas, né? E você até auxiliar isso também com projetos, trabalhos inseridos na igreja. Pastor, quer falar alguma coisa, pastora? Fala. Você já lidou também, né? A gente que é pastor, lidamos sempre com. Verdade. Tem chegado muitas pessoas a mim, eu tenho tratado de pessoas que têm depressão, né? Teve até um caso, assim, de um rapaz casado, filho, ele preparou a corda da Meu Deus. profunda, ele se preparou, e aí ele queria tirar a própria vida, já Olha, estava tempo que ele estava com depressão profunda. E aí eu fui conversar com ele, fiquei umas 2 horas ali conversando com ele. Aí no momento que eu fui orar para ele, às vezes as pessoas dizem: "Mas pode acontecer?" Eu digo: "Sim", porque eu vi isso. No momento que eu fui orar para ele, manifestou um demônio. Aquele manifestou o demônio falou que queria matar ele, que foi meu ele que tinha Deus. colocado enfermidade nele, desânimo, né, que ele Sim, sim. aquelas fraquezas que tem. E aí eu orei e falei para ele, né, também tem que procurar médico, né, especialista, como a doutora aqui que é psicóloga, trabalha com isso aí, Certo. né. Mas graças a Deus, através das oração, né, e através dele também ter procurado ajuda, né, e aí com profissionais, graças a Deus ele ficou curado. Ficou curado, que Para a bom. glória do Senhor. E muitas pessoas que eu tenho, perto, né, crianças, adolescente, né. Então eu sempre falo às vezes para a mãe quando é adolescente: "Olha, fica sempre prestando atenção, né, Que porque é bom. uma doença, às vezes a pessoa leva na brincadeira, acha que é Sim, frescura". sim. Não. Não é frescura, é uma doença. Meu É uma Deus. doença não, mas é uma doença. O que ela, não cortando a pastora, o que ela falou assim, algo que ela, por experiência dela, que ela acabou de falar, sobre repreender um demônio de uma pessoa que estava em depressão, né? Como eu falei aqui no começo, né, muitas pessoas falam realmente, de fato, que muitas pessoas que têm depressão são problemas espirituais. Como é que é a psicologia? Eu sei que a psicologia, em alguns aspectos, vê, às vezes, possessões demoníacas, como nós chamamos na igreja, como apenas como acho que fenômenos realmente psicológicos, no caso, né? E não acreditam nesse fenômeno espiritual, né? Nessa ação espiritual. Mas como é que os psicólogos cristãos enxergam isso? De fato, existe uma ligação de demônios relacionado à depressão? Ou é realmente uma questão só psicossomática, se for psicológica na vida da pessoa? En sim. Ó, o que que acontece? O trabalho do psicólogo, a gente não pode levar para a clínica o lado espiritual. Por Certo. isso que eu sempre recomendo pessoas, cristãs procurarem profissionais da área, de repente cristãos, psicólogos Sim, cristãos que acredita, né, que professa a mesma fé. Por certo, quê? Porque vai depender do contexto da pessoa, como certo. que ela entrou em depressão. A gente precisa aprofundar isso. Então tem todo um contexto. Essa depressão, ela chegou por um ente querido, né, que nem eu falei anteriormente? Foi por perda de alguém? É o relacionamento? O que que está acontecendo? Porque nem tudo é Sim, depressão, né? Nem tudo é depressão. Então, quando a gente percebe que eu trabalho de acordo com a queixa. O paciente ele certo. traz a queixa, então a gente trabalha com a dor.
com a dor do Sim. paciente. Então, tem dores São fatores emocionais. concretos, assim, no caso, né? Tipo assim, existe uma situação que precisa ser tratada. Sim, sim. Tem questões emocionais que acaba passando para o fisiológico, né, a parte física, que é chamada somatização. Certo. Questões psíquicas que passa para o corpo. Então a gente trabalha essa dor da alma, esse sofrimento da pessoa, investiga de onde veio, né, e quando eu Sim. percebo que pode estar relacionado a algo espiritual, aí sim, né, a gente recomenda, procurar, uma igreja, né, que se sinta bem, se sinta Sim. confortável, porque a gente não pode trabalhar religião no consultório, né. Certo. Mas às vezes o paciente ele traz, né, a própria religião, ele traz a crença, né, isso é muito importante. Mas assim, são coisas distintas, né, porque no consultório a gente vai trabalhar a dor daquele momento, não o lado espiritual. Sim. Mas como é que você faz, no caso, você especificamente, como é que você faz quando uma pessoa, você é cristã, Sim, você tem uma cosmovisão cristã, você conhece esse lado espiritual que a Bíblia diz, e você é psicóloga, você realmente tem, como é que fala, diretrizes, né, da comunidade da psicologia, que você tem que, né, como você falou, você não pode lidar com a questão da religião, sim. né? Mas como é que você, por exemplo, você está vendo ali um problema espiritual, aí você sabe que vai ter um início ali, uma origem de um problema emocional, de um relacionamento, da perda, de uma situação que aquela pessoa sofreu. Você está vendo que, poxa, isso aqui é um campo que eu não consigo lidar. Já tentei lidar com a situação emocional dela, psicológica, não resolveu. O que que eu faço agora? Você indica um pastor, uma igreja, ou você mesmo atua como uma cristã no sentido espiritual? Não pode, né? Como você falou. Sim, o interessante que, assim, na maioria das vezes, a pessoa ela já começa a gente leva a pessoa a pensar sobre, né. Sim, Eu costumo explicar, né, a diferença das dores que o nosso corpo é separado corpo, alma e sim, espírito. sim, Então, quando a gente começa a explicar, aí a pessoa às vezes se conscientiza, né. E na maioria das vezes, pessoas cristãs, né, pessoas que têm o conhecimento. Então, às vezes eu pergunto se a pessoa tem fé em Deus, né. Então, sim, eu sempre dou uma abertura ali, e muitas das vezes a pessoa ela já traz isso. Então, quando ela traz essa questão espiritual, aí eu entro e falo, certo. né, de uma forma que a pessoa se sinta mais confortável, né. Eu não posso direcionar, eu não posso induzir, que é Sim, diferente, né, porque ali eu estou como terapeuta, eu estou ali trabalhando o comportamento e a dor naquele momento ali. certo. Ah, perfeito. Segunda pergunta, então, que se deixar a gente vai ficar só nessa primeira pergunta e não sair daí, né? Mas muito bom, muito esclarecedor, né? Isso é ótimo. Elaine, na questão, por exemplo, não vou dizer historicidade da história, né? Porque eh, se a gente relacionar o que a gente convive como igreja aqui no Brasil, praticamente, né? O tempo talvez ainda é muito pequeno em relação, é muito curto, né, em relação, por exemplo, à Europa, né, que tem centenas de anos de história de igreja. Nós aqui temos uma história pequena ainda de igreja. E quando você vem para um contexto mais contemporâneo, você vai ver, é claro, né, a psicologia é ali dos anos 1800, né, para cá, né, e que vem, né, isso, né, 1900, mais ou menos. E assim, ele já viu a igreja como algo, né, que não trazia de fato uma solução para a vida da pessoa. E a questão da depressão, como que isso, dentro da questão igreja, historicamente falando, ela se torna um tabu, né? Porque assim, nós vimos essa guerra, né, ah, filosófica em relação à psicologia e à fé cristã. A psicologia não aceita a fé cristã, né, e no seu todo, no seu sentido de tratamento, e hoje, menos, como você falou, mas houve durante muito tempo uma rejeição também da ciência da psicologia no contexto cristão. Quando entra a questão da doença, a depressão, é aí que. Por que que ela se torna um tabu? A partir de que ponto existe ali um momento assim, não, isso aí virou um problema para a igreja, falar de depressão. Como eu falei, hoje menos, mas você consegue ter uma ideia disso? De que quando isso se inicia? Antes as pessoas era mais, hoje estuda-se mais, né, então Sim, hoje tem uma abertura maior, estudo dos comportamentos, né. certo.
o estudo das doenças clínicas, né? Mas antigamente não tinha isso, né? Então, a pessoa era mais voltada para a religiosidade. Sim, Então, qualquer tipo de doença emocional, muitas das vezes naquela época, dependendo do comportamento, elas eram internadas, né? certo. E diversas pessoas foram internadas, tanto é que temos um hospital, né, psiquiátrico em Barbacena muito conhecido, e se a gente for ver a história ali de pessoas que eram internadas nesse hospital, eram pessoas que tinham problemas psiquiátricos, outros, de repente, sintomas mais leves, mas aí eram, Sim, generalizavam, né. Hoje não, então devido ao estudo, conhecimento, aí a gente vai estudando minuciosamente e vai entendendo, né, o que pode ser. Mas antes a gente não exato. tinha esse Não tinha conhecimento, as pessoas não conhecimento. tinha. Mas por isso que a gente fala que hoje é um tabu, porque ainda, né, não Ainda é um era para tabu, ser, ainda é um tabu, não era assim. para ser. Com todo o conhecimento que tem, ainda permanece o tabu. Ainda sim, confundem muito a fé, com a doença, né, e fé é uma coisa, a doença é outra. Sim, Por isso que pastores pode ter, né, o cristão pode ter, porque está relacionado ao contexto que ele já viveu, que aconteceu. Então, assim, pastores também perdem pessoas, né, sim, pastores também, trabalham fora, né, pode perder o emprego, e pode ter ficar com o humor deprimido, pode sentir ali esse desconforto, né. Então a diferença de um cristão ou não, que eu costumo dizer, é que o cristão hoje, né, ele vai se aprofundar na palavra, ele vai se apegar com Deus, ele vai conseguir, né, ter um direcionamento ali quando, né, e conseguir sair com mais facilidade, né, dessa depressão ou de outros problemas aí emocionais. E a pessoa que não tem o amor de Deus, que não tem o conhecimento, ela vai se aprofundando cada vez mais e ela vai alimentando aquele sentimento, vai alimentando aqueles pensamentos, né, negativos, pensamentos suicidas, né, que aí começa, com questões do dia a dia, dificuldade no dia a dia, né. Aí vai aprofundando, é no trabalho, já não tem mais aquele desejo, aquela vontade de ir trabalhar, é no contexto familiar que já não é mais motivador, já não se sente bem, e a pessoa vai se isolando, quando certo. menos espera está numa depressão profunda, mas a gente precisa entender o que é que causou aquilo. Sim. Tem muitos cristãos que procuram você hoje? É. Tem sim. Pastores também ou não? Sim, É. sim. E tem facilidade de se abrir, de dizer qual o problema? Não, não você, eu digo assim, eles têm facilidade? Olha, eu costumo dizer que o homem tem mais dificuldade, né, do É. que a mulher. O homem não quer se mostrar fraco, né? É. Ainda mais pastor, ainda mais em É. cargo, né. Mas assim, então as pessoas ficam têm E é por conta do tabu, vergonha. né? Isso ainda é por conta do tabu, né? Às vezes o pastor tem dificuldade de se abrir com um psicólogo ou com, às vezes, até com outro pastor, no sentido de dizer que está com depressão, que está passando por Medo um de momento, julgamento, medo de julgamento, né? de ser julgado. Onde já se viu um pastor com problema É, emocional? Não existe. Então, hoje o que eu percebo? O medo do julgamento é maior, né, sim, das pessoas, do lado cristão, certo. de ser comparado com pecado. Né, ele está deprimido, ele está passando por problemas emocionais, porque ele pecou. Deve ter E não feito, tem nada a ver, né. Pecado, a pessoa pode entrar em depressão por causa do pecado, mas não tem nada a ver com nem sempre quem pecou está em depressão também, é, né? Nem sempre, né? não. Se for colocar a depressão, culpa sempre no pecado, então todo mundo estaria em depressão, não é verdade? Por isso que a gente Mas, precisa entender primeiro o contexto, né. é, e para você é uma dificuldade pelo tabu ainda permanecer. E quando alguém, por exemplo, uma esposa que leva um marido cristão, vamos lá na psicóloga, na doutora Elaine, ela vai te ajudar. E você vê dificuldade ainda desse tabu assim, de poder tratar aquela pessoa? Então, Mesmo que assim tenha dificuldade de se abrir, né? Mas existe uma dificuldade de dar sim, ou você, na maioria das vezes, consegue resolver o problema? Ou sim, não? graças a Deus. É, É porque acontece isso. As pessoas quando elas procuram ajuda, ela chega com uma queixa, né, ela chega com um sintoma que nem ela sabe o que certo. aconteceu. E o profissional, ele vai fazer essa investigação para ver o que está acontecendo, né. Sim. Às vezes vem aí enviado pelo médico, né, com encaminhamento médico.
já com diagnóstico, aí o médico já orienta a procurar um profissional, né, ali, um psicólogo, mas as pessoas elas chegam, elas não sabem o que elas têm. Então, primeiramente, ela precisa saber o que ela está sentindo, nem ela mesma Certo. sabe, né? Mas a pessoa, não estou me sentindo bem. Mas assim, então o psicólogo ele é um facilitador. Então a gente dá meios, direcionamento, mas a gente faz todo aquele processo de investigação para ver o que que aconteceu, né? Se é no relacionamento, como começou, né? O que desencadeou isso, né? Perfeito. Vamos lá para a terceira pergunta, então. Pastora, tudo ok aí? Quer falar? Só ouvindo, né? Nós estamos só aprendendo, né? Muito bom. Eu sei que a gente já citamos algumas coisas aqui que possam se encaixar dentro daquilo que nós chamamos de mitos, né? Relacionado à depressão dentro da igreja. As pessoas vão criando, né? Mas quais são os maiores mitos, Elaine, que ainda existe dentro das igrejas hoje em relação à depressão? É frescura, né? Tá É, fazendo graça, está fazendo corpo sim, mole, são os maiores, são os né? maiores, né? Sempre essas mesmas expressões que as pessoas falam. Sim, É, sim. até no contexto, assim, é claro que isso também acontece no contexto de um cristão, né? É a frescura. É, E às não vezes a pessoa, necessariamente na igreja. aquele cantor que era muito famoso, né? Ah, eu esqueci o nome da banda lá, ele, não sei se era americano ou inglesa, e ele se matou, né? Tiraram uma foto dele um dia antes, ele estava sorrindo, feliz com a família, né? Tá. É, A pessoa acha que o deprimido, ele vai ficar o tempo todo triste, não é assim. é, Mas ela sorri, ela tem por isso que é muito confundido, né. sim. Uma pessoa que está doente ali, a pessoa: "Nossa, mas estava tão bem, né, eu conversei, estava tranquilo", mas só Deus sabe o como que a pessoa está ali dentro, né. O É, interior só Deus conhece. Mas a pessoa com problema emocional, ela tem um comportamento normal, né, no sim. dia a dia. Não necessariamente um deprimido ele vai se resguardar ali. Então, às vezes, ela está com aquele sentimento, ela está com aquela dificuldade, mas ela trabalha, ela segue com as atividades, né, do dia a dia. E que é religioso vai seguir também as mesmas cerimônias, as mesmo Sim, sim, ritual, são os mesmos rituais. vai para a igreja, canta na igreja, às vezes até prega, ensina, pastores, né? E estão com depressão, né? Por isso que a gente se surpreende, fala: "Nossa, não parecia, olha só, né". De anos para cá, não só pessoas conhecidas do nosso vínculo social que eu vi se matar, né? Você nem esperava aquela pessoa se matar e estava com depressão, né? Falando de pessoas cristãs mesmo. E como isso aumentou, né, durante muito tempo. E No realmente, Brasil, né. quando você fala que ainda há um tabu muito grande, eu especificamente como pastor aqui na igreja, eu tento conciliar os dois, né? Tento conciliar. Eu sei que até onde eu posso ir como pastor, né? Até onde, como uma ação em fé, em aconselhamento pastoral, eu sei. Existem coisas que dali tem que ser um psicólogo, né? Da área, né? Alguém que seja ali da área para poder lidar com aquela situação, né? Então, assim, às vezes indicar, né? Hoje, graças a Deus, conhecemos a irmã Elaine, né? Se amanhã, futuramente, a gente tiver alguém que a oração não deu jeito ali, às vezes o aconselhamento pastoral não deu jeito, porque a gente é limitado também, né? Aí manda para alguém da área que tem, né, a profissão, trabalha nessa área, os psicólogos, e principalmente cristão, como a irmã, né? Acho que vai ajudar muito essas pessoas, né? A Sim, lidar. sim. A oração é importante, mas aí o próprio nome já diz, né, oração, é orar e agir, Agir, né? né. É. E outra coisa, Elaine, e como diferenciar a tristeza comum, você já citou isso aí também, né? Como a depressão clínica, né? E como, assim, você consegue visualizar isso? Como diferenciar essa tristeza, né, com a depressão? Porque tem a tristeza comum mesmo, normal, né? Que Sim, nem você falou, né? Aquela tristeza que alguém pode passar, pode durar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, acabou, né? Mas existe a depressão. Então, como é que você vai conseguir diferenciar isso? é o Porque às vezes a tempo, pessoa chega ali com um mês, com uma tristeza, e é só tristeza comum, é o e não é depressão, e ela acha que é depressão. sim, é o contexto, né. É, Então, assim, o contexto que ela traz, né, então, assim, como surgiu,
Quanto tempo? Então, é a intensidade. Como que esses sintomas vêm? É que nem eu falei, né? Às vezes a pessoa fica triste por momentos específicos, alguns eventos, né? Traz uma Sim, tristeza, mas passa, é passageiro. sim. A depressão ela é mais profunda, então ela dura um pouco mais, né? Então Eu começa com sintomas leves, depois vira sim. moderado e Mas se no não caso tem que ter um melhorar, acompanhamento, né, sim. para você também definir ou você define numa primeira sessão, um primeiro atendimento? É possível ou não? Dependendo do caso, cada caso é um caso, né. Às Si vezes a pessoa ela traz já a informação e dá para saber se dá ali para avaliar se é uma tristeza normal, né, sim, ou se é uma depressão, ou uma ansiedade, algum outro também, né, ali, é de acordo com além dos comportamentos que ela traz, né, isso vai também uma boa anamnese, né, o histórico de vida, então eu sim, costumo aprofundar bastante. Então não é sempre bom somente um atendimento, né. Porque às vezes um primeiro atendimento a pessoa se limita muito, né. sim. Então Não é bom consegue se soltar ainda, né, ela não ter se toda solta, assim. não tem aquela não acho que não consegue ter uma liberdade dela mesmo, né, de poder Isso, e com o tempo ela vai se soltando, por isso que às vezes ela já vem com diagnóstico, às vezes, né, ou de repente vê lá na internet lá os sintomas: "Ah, eu tenho tudo isso, eu tenho já depressão", muita depressão. e não é, né. É. Confunde muito. Hoje todo mundo tem TDAH, hoje todo mundo tá dizendo que tem autismo. Eu costumo dizer, eu não trabalho com rótulos, É, a pessoa: "Ah, tá, mas quem que deu o diagnóstico, né?" é. Porque senão a pessoa E às vezes a fica pessoa na internet olhou, ouviu alguém e ela: "Eu tenho isso aqui". presa àquilo, né, presa a esse ela mesma dá um diagnóstico para ela. E Sim, não pode ser assim, né, porque a pessoa começa depois: "Ah, eu tenho esse comportamento porque eu tenho tal doença", e não pode ser assim, né, a vida é. continua. E outra coisa assim, né, não tá dentro da pergunta aqui, mas é uma pergunta, esporádica que eu quero fazer. O contexto de família faz uma pessoa cair em depressão, ou até mesmo contextos religiosos. Eu posso dizer, vai dizer, um contexto familiar tóxico, né, que a gente hoje costuma rotular assim também, e até mesmo meio cristão, pessoas acabam também caindo em depressão. Às vezes não é nem pecado, às vezes não é nem demônio, às vezes não é nem uma situação que ocorreu na vida dela, mas a família faz com que a pessoa. Quais que são essas situações que pode ocorrer no contexto familiar e até mesmo no contexto da igreja, que faz com que o membro se fique em depressão? Que eu já vi muito isso, né? Membro que vem às vezes de outra igreja, vem deprimido, né? Ou em depressão, porque foi tratado de uma forma pela liderança ou naquela igreja, ou, né, na família também, né. Quais são as motivações ou na verdade os fatores, né, que pode levar uma pessoa à depressão, sem que ela seja o causador dela mesmo, de ela ter pecado, de ela ter falhado, ou ter perdido alguém, né. São relacionamentos familiares. O que que seria como que ocorre essas coisas? Sim, pode ter, né, também, de acordo com esse ambiente, né, aí pode Sim. acontecer, às vezes tem pessoas que às vezes chegam: "Ai, minha avó tinha depressão, minha mãe teve e agora eu estou". Eu sempre falo com meus pacientes, né, vamos quebrar Esse ciclo aí esse ciclo, é, porque vira um ciclo, é, né. Então assim, e a pessoa ela começa a tomar posse daquilo, sim. né, e ela pode E mudar que o a igreja contexto. nomeia como pecado hereditário, como é que fala? A maldição hereditária. É maldição hereditária, É. então pode acontecer? Pode acontecer, né, de ser hereditário, Eu mas particularmente não acredito muito na questão da maldição hereditária, né, eu particularmente, mas, muitas pessoas usam desses termos, né. sabe por que Hã, isso? Por causa da frequência de comportamentos. sim. E aí você pode ver, quando a gente está com pessoas mais fechadas, mais tristes, que, né, a gente não se sente tão Vai ser bem, né, influenciado ali também são para aquele influenciáveis. Então o que acontece nesse contexto aí familiar? São as influências, né, os certo, próprios comportamentos ali, ela porque tem comportamento que é aprendido, né. Então ela sim. está convivendo naquele contexto porque E ela de forma aprendeu. inconsciente, né. Ou aprendeu aquele ter, então tem coisas que são comportamentais, né. Certo. Por isso que eu falo que tem que estudar e, ver todo esse contexto, se é ou não, porque confunde muito, né. Sim, às vezes a pessoa vem com um comportamento
de aprendizado da família, né? Começa a se comportar igual. E a gente fica doente por conta Nem daquilo, sabe né? por quê, né? Nem sabe por quê, né? Mas legal, porque assim, às vezes eu vejo, às vezes, famílias sadias, que acontece, né? Famílias ali que aparentemente sadia. E às vezes o filho, né? Às vezes alguém da família tem um comportamento totalmente diferente. Eu não digo ser a gente não pode usar essa expressão, né? Ovelha negra, até por conta do, não se usa mais essas expressões, né? Mas dentro desse contexto aí, assim, vai se isolando, cara, aí a pessoa pensa, pô, ó, meu filho tá em depressão, ó, minha filha e às vezes a pessoa é o jeito dela, e às vezes a família não tem aquele jeito. Então, mas aí que está, né? Às vezes é por cobranças em excesso, Sim, né? Traz uma certa cobrança ali, ou dos pais ou familiares, diante daquela pessoa, né? sim. Isso Ou oprime a pessoa, né? Essas cobranças. ou a autocobrança, Ah, né? Então, como que foi desde a infância? Isso tudo tem influências também, né? certo. Mas também tem o contexto, né? O contexto ali que a pessoa vive, o que ela está passando, né? Aquela diferenciação de amor dos pais aos filhos também, eu vejo que filhos também, às vezes, Sim, entram em depressão porque o outro filho tem mais atenção, tem mais carinho, tem mais sente menos amor, amado, se né? sente mais amado, né? Menos amado, melhor. E como é que assim, lidar com essas situações, assim, Então, aí que tá, a pessoa que procurou ajuda, né? certo. A gente tem que entender quem é que procurou ajuda. Quando a pessoa ela procura, a gente tem que mostrar para ela para investigar esse Mas contexto. não trata toda a família ou trata só a pessoa? Como é que vai resolver? Porque às vezes, Eu chamo, você chama? eu chamo a mãe, chamo o pai, todos envolvidos, para entender esse Para mudar, contexto. tentar mudar o comportamento deles Porque às também. vezes é algo assim, o filho foi muito protegido Sim. e não é nada daquilo, né? Tem aquela proteção, não sabe lidar com as frustrações da vida, acha que o mundo gira em volta da pessoa e fora dali daquele contexto familiar é diferente, né? Tem os desafios da vida, aí a pessoa não consegue enfrentar, aí vem as doenças, né? É, Vem a somatização. maravilha. Outra pergunta aqui, pastora, fica acanhada não, viu, pastora? Participa aí, você. E como, por exemplo, a comunidade cristã, a igreja, né? A gente fala comunidade, mas a igreja, ela consegue ou ela pode identificar sinais de sofrimento emocional entre seus membros. Seria, por exemplo, é ideal, por exemplo, o pastor tentar identificar isso, a comunidade perceber isso. Seria uma invasão de privacidade? Seria ser invasivo na vida da pessoa? Ou, irmão, ou é um cuidado amoroso cristão? A igreja tem essa autonomia de fazer isso? De tentar identificar, às vezes? Às vezes um cristão ali com um problema, com dificuldade, que não quer se abrir, o que fazer? Ou ficar questionando ele, sendo invasivo na vida dele, e perceber esses sinais e tentar lidar com ele, tratar ele, ou deixa até que a ponto ele procure ajuda? Olha, tem pessoas que falam normalmente, outras não. Então, quando a liderança ali, quando as pessoas perceberem, né, que de repente aquele membro trabalhava na obra e foi se afastando, Sim, era uma pessoa comunicativa, já não é mais, foi se isolando, você percebe ali a expressão da pessoa que ele está diferente. Então, assim, o acolhimento é muito importante, né? certo. Então, você não precisa, as pessoas não precisam chegar logo assim, já querendo saber o que está acontecendo. Não, mas uma fala ali, uma escuta, né? Mostrar-se, estar presente, uma mensagem, né? Um abraço ali acolhedor, vai fazer Sim. diferença Faz na vida diferença? daquela pessoa, Entendi. né? Mostrar, olha, tô percebendo, né, que você mudou você não está como antes, se precisar, estou aqui, precisar conversar, né? Isso é Que são abordagens que praticamente é comum nas igrejas, né? assim. Mas nem sempre, assim, eu vou falando, estou dizendo por experiências que eu já percebi. É claro, às vezes você faz esse tipo de abordagem, ô irmão, tá tudo bem, mesmo você percebendo alguma tristeza, e às vezes é uma tristeza leve mesmo, né? Aquela tristeza comum, como se foi citado aqui. Certo, mas também É, debater isso debater não, mas assim, trazer profissionais da área para falar é, sobre, isso é muito importante sim, também, né. sim. Porque as pessoas vão se identificando, e aí Seria aquele que eu falei de ser um trabalho mais preventivo também, né? Às preventivo, vezes aí entra fazer. uma questão.
falar sobre. Porque aí a igreja, a comunidade vai estar muito mais preparada para perceber e lidar com essas situações, né? Do que propriamente, como eu falei, né? Porque se você não tem informação correta, você vai lidar com a informação que está originada no tabu, daquilo que foi falado, É. né? Aí a pessoa olha assim, esse irmão tá com frescura. Essa irmã aí é assim mesmo, problemática. E aí acaba, né, você não tratando a pessoa, não ajudando, a comunidade não consegue ser acolhedora, né? Uma por conta do tabu, né? E por não saber lidar ou se prevenir, né? Com palestras, com trabalhos que envolvem ali a comunidade, que cria ali uma relação mais forte entre os membros, a ponto de perceber essas dificuldades na vida de um membro e poder ajudá-lo dessa forma, né? Tem muitos pastores que não estão preparados É, para então. isso. Por quê? Tem pessoas que... Falta de conhecimento, É. né? O pastor falou para uma pessoa que eu cuidei dessa pessoa que estava com depressão, um rapaz de 20 anos, de um mês que ele estava trancado no quarto, não estava tomando banho nem nada. E aí o pastor falou assim, a mãe, né? Olha, seu filho sabe o que é que tem? Ela foi procurar ajuda, frequenta aquela igreja. O pastor disse que nada, seu filho está com frescura, ele não tem nada, isso tudo aí é frescura, isso é mentira, ele não tem nada, não existe frente com depressão. Gente, a Bíblia, às vezes a pessoa quer aquela palavra, a Bíblia não está falando de depressão, mas está falando sentimentos de tristeza profundos. É uma depressão. Está falando de amargura, né? Aflições, quando a pessoa está numa situação assim, que você explicou, uma depressão profunda, né? Tem tristeza, como você falou, doutora, que assim, dura uma semana, um mês, uma decepção para ver que você teve ali, mas tem pessoas que não, que às vezes leva o coração, guarda ali, começa a remoer aquilo que passou, né, teve aquela, como que se diz? Aquela decepção, a pessoa é humilhada, às vezes até dentro da igreja, ou dentro de casa mesmo. Sim. Muitas mulheres estão com depressão, deprimida, e eu chegar a conversar com a pessoa, porque assim, eu tenho paciência para ouvir. Eu fico 2 horas com a pessoa, eu fico 3, 4, 5, conversando com aquela pessoa, vendo tudo que está acontecendo, né? Aí eu vou, converso, conselho, vou dentro da palavra de Deus, né? E também eu falo assim, olha, a gente pastores, estamos assim, preparados para orar, né? Que é o meu trabalho com cura e libertação, então eu pego muitos casos. O que acontece? A gente tem que estar preparado, os pastores têm que estar preparados, porque muitas vezes o pastor diz, é demônio, é demônio. Eu digo uma coisa para você, entregar. Nem tudo é demônio. Sim. Igual esse caso que eu falei do rapaz que manifestou, mas teve muitos casos que eu peguei e não foi demônio. Sim. E não é demônio, né? Pessoas que estão meio precisando de ajuda. Aí, muitas vezes também, pessoas têm vergonha de procurar uma psicóloga, um pediatra, um Psicanalista também, não. Psiquiatra. Psiquiatra, né? Principalmente psiquiatra, É. porque o psicólogo não passa remédio, né? Só o psiquiatra. Trabalha com né? Sim. E aí o que acontece? As pessoas chegam em mim e dizem, eu, pastora, eu procurar, vai dizer que eu tô louca. Eu disse, não. Que é um outro tabu, né? Também, né? Quando fala em relação ao psiquiatra, é um tabu, né? As pessoas estão mal informadas. É. E muitos É pra pastores louco. também. É. Infelizmente, muitos pastores não estão preparados para até receber essas pessoas. Entendeu? Porque o pastor ele precisa aprender mais, estudar mais, Sim. entendeu? Precisa. É necessário, né? Se faz muito necessário, é. Então, eu vejo isso. E o rapaz que, quando eu tratei dele, conversei com ele, orei, fiquei fazendo campanhas, ajudando, eu falei para a mãe dele, mas mesmo assim, procurando. E Sim. hoje, para a glória do Senhor, o rapaz está trabalhando, o rapaz está bem, o Que bom. rapaz está cantando na igreja, o rapaz está trabalhando, acabou, entendeu? Então, e é como o pastor fala, muitos pastores nos falam, está sendo doente, seja qualquer doença, não só depressão. É o pecado, a pessoa vai logo o quê? Para o espírito de julgamento, de crítica. Está passando por isso, aquele pastor está doente, aquela pastora, deve ser pecado escondido. Não, gente, cuidado que vocês falam. Tem que ter muito cuidado. Né? É. Davi, ele pecou, Deus perdoou ele. Mas depois do perdão, Davi entrou em depressão. É. Complicado, hein? Inclusive, essa próxima pergunta tem tudo a ver com o que você acabou de falar, né? Tem tudo a ver. E eu já vou fazer ela. E aí eu queria até citar uma coisa antes de entrar na pergunta. Na verdade, também não é uma pergunta. Talvez seja até uma pergunta. Não só a questão da depressão, mas, por exemplo,
como é uma questão também comportamental, né, e a gente coloca isso dentro de um contexto de pecado, e a psicologia não, né? A questão do homossexualismo. Então, existem muitas pessoas que estão dentro do corpo da igreja e têm afeições ou inclinações homossexuais. Digo jovens, e às vezes não tem um trejeito, né? Também não tem um trejeito ali. E essas pessoas acabam entrando em depressão, porque existe uma dificuldade para ela entre a fé em relação e a razão, no sentido que ela sabe, poxa, se eu sair do armário, um exemplo, né? Para elas, eu vou estar me expondo e vou estar em pecado diante de Deus, da comunidade. E a pessoa vai, às vezes, se reprimindo, né? Não estou dizendo que tem que sair do armário, não é isso, as coisas, não. Só precisam de ajuda. Mas as pessoas acabam entrando em depressão, porque elas não conseguem lidar com esse próprio sentimento dela de saber buscar ajuda em relação a esse fator. E elas acabam entrando em depressão, e já houve casos de jovens, de pessoas que tinham problemas da homossexualidade, por não saber buscar ajuda, se suicidaram também. Não é? E não só nesse fator também, outros fatores também, né? O que você poderia dizer assim? Porque a psicologia não vai dizer que o homossexual que a homossexualidade, né? Ela é pecado, ela não vai dizer isso. A igreja diz que segundo a Bíblia, né? Como é que lidar com essa situação? Porque a pessoa fica numa briga terrível Sim, dentro dela, né? É uma sim, guerra sim. terrível. Aí que tá, o psicólogo ele não vai trabalhar, que nem eu falei antes, né? O lado espiritual. Sim. Então, assim, às vezes quando chega na igreja, as pessoas ficam meio assim, como lidar? Pastor, como vai lidar com a situação? Gente, é acolher, né? É acolher. Não é deixar de canto, deixar de lado por alguns comportamentos diferentes que a pessoa apresentou ali. É acolher a pessoa. Ela precisa o quê? Ser acolhida, só isso, Sim, sim. né? Ser ouvida, né? Então, é acolhida. Porque é E a uma igreja dificuldade. faz. Não, mas é uma dificuldade. Os dois lados uma dificuldade. Então, o homossexual, que é a pessoa que tem problema com homossexualidade, entra em depressão. E mesmo que ela não entrasse em depressão, também ela tem dificuldade só por conta da homossexualidade. É uma coisa muito difícil, né, de lidar hoje dentro do contexto igreja. Por isso que é Eu importante. não estou dizendo que a igreja não ame os homossexuais, tá, gente? Não é isso. Até, pelo contrário, a gente amamos, né? A igreja ama os homossexuais. Só que existem locais que acabam excluindo essas pessoas. Com certeza, infelizmente. Só que assim, a igreja precisa acolher, É, né? Acolher, ouvir ali, né? Essa pessoa ela precisa se sentir amada, sentir acolhida, abraçada, né? E ali a liderança, de acordo com o que perceber ali da pessoa, né, a dificuldade ou que a pessoa não estiver bem, o que fugir ali do contexto espiritual, direcionar para os profissionais, sim, né? Para um psicólogo, né, um psiquiatra, dependendo da situação, porque tem casos que precisa de medicar, né? A pessoa ela não consegue ali trabalhar aquela dificuldade dela sozinha, né? Então ela precisa de profissionais. Então o psicólogo vai trabalhar ali semanalmente, por isso precisa de terapia, né? é, A terapia ela é semanal, para a gente ter esse controle de comportamentos ali e, dependendo do caso, entrar com a medicação para auxiliar a pessoa. meu Deus. É, tem que ser esse caminho, né? Não tem outro. Entrar dentro daquilo que a pastora Rosângela falou, né? Em relação aos pastores terem dificuldade, né? Não estarem prontos. Não estamos generalizando, né? Eu sei que existem muitos pastores prontos, Com certeza. preparados, Graças a igrejas Deus. preparadas para lidar com essas situações, né? Mas a gente sabemos também que existem locais, muitas igrejas locais que não têm, que não estão prontas. Sim, E eu vi. líderes, né? Então. Irmãos, né? Você que está com depressão, vai orar. Não tem nada a ver, né? A oração ela vai ajudar, ela vai fortalecer a pessoa, porque Jesus fala, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, né? Sim, Que eu vos aliviarei. Então, certo. assim, a pessoa ela se apegar com Deus, né? Ela acreditar no amor de Deus, vai auxiliar o que ela está passando ali. Então, ela Sim. vai sentir uma força, né? Maior. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor sendo atacado num culto, porque ele estava dizendo que o suicídio era a pessoa que se suicida vai para o inferno. Acho que alguém tinha um parente ali no lugar que tinha acabado de se suicidar e não gostou, né? Eu acho que, não sei se tornou uma questão de indireta, mas é um problema, né? Porque você não conhece o contexto que aquela pessoa estava vivendo e a depressão
É uma situação muito difícil, né? A pessoa que suicida, ela não quer se matar. É. Ela quer se livrar do problema. Já se torna uma outra problemática teológica, né? Porque o cara já está em depressão. Está em depressão. Aí a igreja não sabe lidar. E a pessoa vai lá e se mata. Ainda foi pro inferno. E aí, como é que Acho fica vai isso? resolver, né? Mas como é que fica isso, a informação posterior, né? Que já é ruim a pessoa ter suicidado. Já estava em depressão, já era ruim. Se suicidou, ficou pior na situação. E aí depois, como que as pessoas vão falar? Oh, suicidou, tá no inferno. Também. E, vezes a gente pega como pastores, mesmo pessoas com depressão e tal, qualquer outra enfermidade, né? Tá passando no médico, no psicólogo, no psiquiatra, outros médicos. E às vezes o pastor não tem sabedoria e diz, eu estou aqui, vou orar, você vai ser liberta, sim, vai ser. Mas aí ele pega e diz assim para a pessoa, ai, irmão, ó, não usa mais esse remédio que você está usando. Já vi casos assim que deu mal, viu? Então a gente tem que ter muita sabedoria. Pessoas que eu peguei com depressão profunda, e ela disse assim, eu passo no psicólogo, passo no psiquiatra, eu tomo remédio. Aí ela disse assim, pastora já orou durante a campanha, eu vou parar. Eu disse, não, eu não sou médico. Você tem que continuar indo no seu médico, né? Seja um psiquiatra, o que for. E quem tem que falar é ele, porque a gente não pode sentar e dizer, tire. E aí, eu já vi casos de pastores falar para a pessoa, para me procurar, mandar tirar e a pessoa ficou ruim. Complicado. Então, tem que ter muito cuidado também, gente. Essas coisas é sério. Perfeito. Vamos lá, então, para essa pergunta que eu queria fazer aqui, que a pastora falou, mas se der para respondê-la também, né? Ó, e de que maneira, Elaine, os pastores, líderes, né? A pastora, como falou, podem acolher pessoas deprimidas sem dar assim, uma resposta simplista para a pessoa, né? Entendendo, né? Ou uma questão de espiritualização excessiva. Às vezes a pessoa, não, isso é um problema, não, mãe resolve, né? Às vezes é simplista demais, ou às vezes é uma espiritualidade excessiva demais. Não, irmão, vamos orar, só a oração, né? Colocamos a oração, né? Se é demônio, vai sair, vai ser curado, não. Como lidar com isso aí, então, filha? Como é que os pastores ou a igreja deve lidar, né? Sim. No caso, Sem ser simplista e sem ser espiritualista demais, né? Ou espiritualizado demais. sim. A pessoa precisa ser imparcial. Né? Primeiramente, acolher, ouvir, sem julgamento, porque às vezes a pessoa já tem aquele olhar, né? Sim. A liderança, infelizmente, né? Então, assim, é o acolher sem julgamento e também tomar cuidado com as expressões faciais, né? Porque às vezes a pessoa ela julga no comportamento, a forma de olhar. De olhar, né? Então, assim, é o acolher sem julgar. E Sim. se você perceber que está relacionado ao âmbito espiritual, né? Conversar ali, trabalhar, orar, orientar ali como pastor. Sim. Agora, se perceber que tem algo além, que precisa de um profissional, é direcionar também aquele membro, aquele irmão para um profissional. Sim. Porque nem a pessoa precisa orar, mas ela precisa também buscar ajuda, né, de um Precisa profissional. ter ali o Deus deixou os acolhimento. profissionais, né, na terra aí para todos nós, né? Então, assim, é não limitar. O problema é quando limita, né? Tem uma passagem bíblica que, às vezes, eu acredito que seja um pouco mal interpretada. Pouco não, né? Ou muito mal interpretada. É claro, os estudos vai nos ajudando em muitos aspectos. É claro que se a gente falar isso abertamente, acaba frustrando até a fé de muitos. Por exemplo, se você vai lá fazer a leitura de Tiago diz assim que quando alguém está enfermo, chama os presbíteros e com a oração, né, da fé e com a unção do óleo, o enfermo será curado. Quando você entende o contexto da aplicação do uso do óleo, naquela época, ele tinha muito mais a ver de forma medicinal, é muito mais medicinal, do que propriamente uma questão simbólica espiritual, né? Então, hoje a igreja, nós usamos o óleo para ungir um enfermo, né? E achando que o óleo... Mas é a oração da fé. E é claro, há um mal nisso? Não há, né? Porém, quando você entende o contexto, a aplicação ela é mais medicinal juntamente com o espiritual, né? Que foi isso que a igreja não conseguiu compreender ao longo da sua... Depois, né, posteriormente, principalmente no século XX, a espiritualizou o óleo, né?
juntamente só com a oração. Aí quer dizer, o óleo tem que ser aplicado de forma espiritual. Não é uma questão medicinal, né? Não que a aplicação do óleo deveria ser útil hoje. Naquela época era usada. Se você olhar outros textos na Bíblia, o caso do samaritano, o que é aplicado no homem que está caído? O que o samaritano aplica? Ele aplica o vinho e o azeite nas feridas, é uso medicinal. Existem outros contextos também da aplicação de óleo na Bíblia, sempre relacionado à questão medicinal. Então, o que Tiago está dizendo ali é só, vamos orar, o presbítero ora, porém tem que ter também a questão médica. Não é o óleo em si, simbolicamente, como uma espiritualidade profética ali para aquele momento, não. É tipo assim, a fé, nós tem fé, mas não foi curado, mas busca continua se tratando. Está com câncer, a pessoa orou, não curou, mas continua fazendo quimioterapia. Né? A pessoa está com depressão, pode ter até um glicólio, mas não deixe de buscar o médico, como a pastora colocou. Então, às vezes, tem essa dificuldade ainda. Muitas igrejas não entenderem, muita liderança não entender isso, né? Você coloca isso só num contexto espiritualizado demais. Sim. E a pessoa continua doente, né? Continua doente porque, orei, não, se não orou, então tem que confessar o pecado, tem que... É complicado. A fé da pessoa, né? Por a fé, Jesus, ele cura através da fé da pessoa, né? E como também por meio da medicina. É isso que Tiago está dizendo, né? Estou falando assim, no lado espiritual, né? Sim. A pessoa pode ser curada ali com depressão, qualquer enfermidade, de forma espiritual, a pessoa curada pela fé, saiu dali curada, com câncer. Eu já orei para muitas pessoas e continuo orando, que não precisou passar pelo psicólogo, já está curado, já está trabalhando, já está vivendo a vida a pé. Mas tem coisas que a gente tem que falar assim, olha, precisa, pastora, tomar, ou assim, precisa procurar sim os profissionais. Sim. Todos eu oriento, os pastores têm que saber orientar. Um conjunto de assim, fé e ciência tem que caminhar junto, né? Coisa que não acontece, sempre nunca aconteceu, né? O outro fator, quando Jesus cura aquele homem cego, né? Jesus coloca as mãos sobre os olhos dele, ele enxerga meio que anuviado ainda, só pessoas andando de forma, ao invés de pessoas como árvores. Aí Jesus fez um lodo lá, né? Fez um lodo com guspe, né? E diz que também era uma questão medicinal, assim, vamos espiritualizar. Se a gente fosse espiritualizar o cuspe como espiritualiza o óleo, já pensou? Pastor cuspindo no chão toda hora e passando na enfermidade do irmão? É claro que, né? Eu já li, já fiz uma leitura sobre isso, meus estudos pessoais, que também até o cuspe tinha questões medicinais na compreensão deles, né? Não sei se é o caso de Jesus ali, mas vamos entrar no caso da questão teológica. Mas o pessoal vai lá e lava no tanque de Siloé. Tipo assim, cuspi, fez o lodo, vai lá e se lava. Quer dizer, poxa vida, não era tão simples curar aquele moço ali, já ele passar a enxergar como muitos outros enxergaram, apenas com uma palavra, apenas com um toque, que foram curados. E Jesus faz um cuspe, faz um lodo e manda ele se lavar. Então, existem questões que envolvem a prática da pessoa de uma forma medicinal, a higienização, no sentido de que ela se trate, né? De alguma forma. Quando nós lemos ali a mulher do fluxo de sangue, a palavra fala que ela procurou todos os médicos, procurou tudo, mas nada estava resolvendo esse problema dela. Mas quando ela foi até Jesus, né? Ela foi curada, isso. Mas ela procurou os médicos, sim. Aqui eu digo sempre assim, aquilo que a medicina não pode fazer, eu creio que Jesus faz, eu creio também. Pessoas com câncer foi curadas. Sim. Então, cada caso é um caso. Então, a gente tem que entender. Senão a gente crê, eu creio piamente na cura sobrenatural, né? Mas a gente não pode também incentivar, como muitas igrejas fizeram. Eu não vou citar o nome dessas igrejas, são igrejas austeras, no sentido religioso demais, que proíbe as mulheres até do seu uso de higiene pessoal, mas essas igrejas proibiam mulheres de procurar um ginecologista, pessoas de procurarem um médico, de tomarem remédio, porque ela já recebeu oração e foi curada. Então, muitas pessoas morreram de doença, morreram por situações por culpa da liderança que não estavam preparadas e prontas teologicamente para lidar com aquela situação, né? É uma ignorância, pura ignorância. Mas vamos lá. Como que a igreja, Elaine, pode equilibrar o aconselhamento pastoral com o encaminhamento para o profissional? Como é que seria isso, né?
ainda mais na relação da saúde mental. Sim, Como é que a gente consegue equilibrar isso? Nós falamos aqui, a conversa flui, mas qual seria uma resposta mais verdade, técnica? verdade. É, ver até que ponto ali, né, a necessidade, né, daquela pessoa. Sim, Então, no âmbito espiritual, o pastor acolher ali naquele momento, né? E se perceber que precisa de um profissional, direcionar. Então, sim. ter contatos, né, de profissionais aí na área também É, auxilia, direcionar o membro, né? Ali, incentivar, né, que não é errado, né. Então esse incentivo é muito importante, em busca de, além de indicar, orientar, né, que aquela pessoa procure também o perfeito. profissional da área da saúde. Que inclusive, né, eh, hoje, propriamente no seu caso, né, hoje você tem uma igreja, você tem pastores, e é um auxílio muito grande, né? Já pensou se tivesse muitos outros profissionais? É claro que algumas igrejas maiores possam ter mais profissionais do que outras igrejas menores, né? Que atuem em alguma área, principalmente da saúde, né? Sim, Mas como seria bom termos, dentro do contexto cristão, muitos profissionais médicos, tanto da saúde mental, da psiquiatria, da psicologia, outros, né, relacionado a outras áreas da saúde. Como isso ajudaria a igreja? Seria não só para a igreja, né, para o ambiente de igreja, para os irmãos, como propriamente, às vezes, um trabalho social, né? Mesmo eles atuando profissionalmente para os seus interesses de crescimento financeiro, de que ele vai atuar para ganhar seu salário, mas eles ajudarem a igreja, né, como advogados e os profissionais. Então, assim, quando se tem médicos nesse contexto, principalmente da saúde mental, é muito ótimo, é muito bom para a vida da igreja. Né? Que inclusive nós temos o escritor do Evangelho de Lucas, o próprio Lucas, que era médico, Era mesmo, é. caminhava com Paulo, né? Era médico. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, quando eles chegaram lá naquela ilha, depois do naufrágio de Paulo, em Atos 28, que eles foram recebidos naquela ilha, e ali na ilha muitos estavam doentes. E o texto ali, a original, diz que eles não foram. Não é uma cura milagrosa por meio das mãos, mas era uma cura de um tratamento medicinal, né? Que eles tinham. Tanto é que Paulo também orienta Timóteo em relação aos problemas estomacais que ele tinha, né? Ele diz: ó, Timóteo, por conta das frequentes enfermidades do seu estômago, né? Toma um pouco de água com vinho, É, né? Você vai assim, ele não poderia ter resolvido, ó, ora aí, ó, em nome de Jesus você vai ser curado. E não foi, né? Paulo tinha esse conhecimento de que até o cristão, mesmo Timóteo, que estava lá do lado de Paulo e de Lucas, precisava de uma orientação médica, medicinal também, né? Outra coisa, irmã Elaine, né? O apoio espiritual, como oração, comunhão, palavra, pode ajudar quem enfrenta a depressão? muito. Resolve, não, de primeira instância, ou tem que ter os dois ao mesmo tempo, ou possa ser que a oração, a palavra, o acolhimento pastoral chega a resolver, de fato, uma pessoa a ser curada de depressão, sem que ela antes busque um profissional da área ou ser indicada por ele mesmo. Sim, pode, depende. É, Aí que tá. Vai depender desse contexto, né? sim, Desse, o que que a pessoa está sentindo, né? E qual foi a causa? Então, de certo. repente, essa escuta, motivar, né, a pessoa a se interagir, né, ali, trazer a pessoa ali para o contexto ali, né, participar um pouco mais, ser mais participativo, mas assim, entender se é doença, porque nem tudo é doença, né? É. Porque assim, ó, é uma crítica minha, fazer uma crítica relacionada à igreja, tá? No contexto de liderança. Por exemplo, pastores hoje não querem, não estou dizendo generalizando também, às vezes lidar com a dor do membro. Hoje, muitos pastores são mais administradores, como se fossem de uma empresa, um CEO, né, do que propriamente médicos espirituais. Então, quando chega uma pessoa com um problema de depressão, ele automaticamente já fala: não, você precisa buscar um clínico, alguém da área, né? Sendo que ele tem as ferramentas necessárias, que é capaz de ajudar aquela pessoa
É claro que não é perda de tempo, né? Aí eu vou perder meu tempo, ter que tratar, lidar com uma pessoa que nem sei se vai ser curada ou ser transformada para essa situação. Então eu já vou lá indicar para um profissional da área. Sendo que tem a ferramenta certa, que é a oração, que é o jejum, né? Que é a palavra. E se ele vê progresso, por que não investir tempo, né? De aconselhamento, de oração com aquela pessoa, ajudar a tratar, principalmente pessoas na depressão. Então, às vezes, o pastor prefere ser um CEO, prefere ser um empresário ali, do que propriamente um pastor aconselhador com cheiro de ovelha que sara as feridas das ovelhas, né? Então é uma crítica minha que eu não sei se pode ser útil, né, em relação Pastor, a vou falar isso. uma coisa. Tem pessoas, eu digo porque eu trato com pessoas, eu sou uma pastora que evangelizo, né? Sim, Faço missões, eu pego muito caso. Tem pessoas que às vezes não tem doença nenhuma, mas ele tem uma depressão. Mas como é uma depressão? Aí eu vou conversar com a pessoa, mas o que é que você tem? Eu sinto tristeza, eu sinto um vazio dentro de mim. E eu já vou logo no problema, eu vou orando, Deus vai me falando ali, vai revelando, e o que é? Falta de Deus, gente. Pensa também, sim, tá? Quando a pessoa, eu tenho ganhado muitas pessoas assim, que vêm com depressão. E o que acontece? Aquele vazio também na alma, estou precisando, poxa, eu saio, eu viajo, pastora, eu tenho minha vida boa, nada falta, mas eu digo, eu sei o que você tem. Seu caso é Jesus. É você aceitar Jesus. E nisso, pastor, eu ganhado muitas, muitas, muitas almas. A pessoa pede Jesus e ela é curada. que bom. Hoje já é missionária, hoje já é pastora, hoje é vivida, hoje está bem. Então, é como ela fala, né? Então, assim, existem vários casos diferentes, cada caso um caso, entendeu? Então, eu vejo assim, precisa também os pastores estar dentro. Nem Sim, tudo é demônio, qualquer vez, tem tudo é demônio, né? Ah, é demônio, fulano tá com demônio, mas só vê isso. é, É capeta, Falta de fé. Eu, assim, eu gosto de receber todas as pessoas, né? Assim, na igreja eu gosto de cuidar. Esses dias mesmo, a moça falou assim para mim, estou deprimida, com depressão, está tratando dela, não conheço ela, mas tem muita gente conversando. Então, assim, eu vejo que as pessoas precisam. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, meu pastor tem a vida corrida, minha pastora, tal, não tem muito tempo, a igreja é grande e tal. Né? É bom a gente ter uma pessoa para estar ali orientando e orando, porque precisa. A pessoa sim, precisa, perfeito. não é mesmo? E a gente, como pastores, temos que dar atenção, É, cuidar, porque muitos vão embora e acaba, às vezes, eu já vi pessoas assim, suicídio, porque muitas vezes não teve apoio nem da família, nem de amigos, nem não dá liderança, né? Então, É isso mesmo. Amém, perfeito, é isso mesmo, pastora. Eu também concordo aí plenamente com a sua fala, né? Realmente precisa cuidar, né? Ter aquele cuidado constante, né? Permanente ali, ajudando aquela pessoa. Acho que é perca de tempo. Uma outra coisa, eu faço só duas perguntas. Eu sei. Falta duas perguntas, irmã, mas eu queria colocar mais uma aqui, tá? Hoje, com o aumento, por exemplo, da tecnologia, da internet, de tudo, né, que as redes sociais elas promovem, que é bom, por um lado, né, é uma ferramenta muito boa, mas é perceptível também que as pessoas estão tendo dificuldade, né, emocionais e às vezes até se deprimindo, entram em depressão por conta da própria tecnologia. Acho que a pessoa está ficando tão mecânica, né, Consegue tão acompanhar. virtual, né, e ela sai da realidade, né? Sai do mundo, às vezes usa isso como fuga, né? A internet, tudo. E elas acabam dando depressão, porque vão sem um problema de fato, realmente, uma doença, um fator que levou àquela ali. Mas as pessoas, tecnologicamente, muitos problemas têm acontecido, né? Muito uso do celular, as crianças com ansiedade, né? Quantos problemas para a área da psicologia tem aumentado por conta do uso da tecnologia hoje, assim, de forma desenfreada, né? Sim. Você tem lidado com isso? Como é que é? Muito, muito. Hoje, sim, a tecnologia era para facilitar, né? É, Facilitou, mas as sim. pessoas se cobram muito porque às vezes não conseguem acompanhar nessa evolução toda, Ou se se compara também, cobram, né? se Se comparar. comparam, tem essa comparação, mas assim, afasta as pessoas próximas, né?
acaba aí aproximando as pessoas mais distantes, mas afasta as pessoas próximas. No âmbito familiar não tem interação, então as pessoas estão tendo menos interação social, ficando muito mais virtual e onde acaba se deprimindo também, né? Será que um dia vai se tornar um problema, assim, uma doença crônica isso aí? Será? No sentido de que lidar com famílias que não se falam mais por causa do celular, por causa da Isso está internet. acontecendo É. no nosso meio. Um outro problema também que eu vejo recorrente dentro da igreja, que teve até um caso aqui, não por ser da igreja, mas está acontecendo também, né? Os jogos digitais, né? Não digo os tigrinhos, né? Pessoas vão lá e gastam dinheiro, daqui a pouco você mata porque gastou todo o Aí se dinheiro. endividam, Se endividam, né? Como é que está recorrente isso também, não só lá fora do contexto da igreja, como dentro da igreja também, falta de autocontrole. de autocontrole, né? As pessoas estão jogando tigrinho e achando que vão ganhar dinheiro, quando vai ver, gastou todo o dinheiro, vai lá, se matam, né? Você viu casos aí, pessoas se matar por conta disso, gastou todo o dinheiro, o salário. Aconteceu um caso em Hortolândia ano passado aí, né? Um jovem se matou aqui. As pessoas não se contentam com o que têm, né? Então, por isso que a gente vê muito pessoas que, às vezes, têm menos condições financeiras e são felizes, e pessoas que Tem têm muito. muito dinheiro e não é feliz, porque o dinheiro não traz felicidade. Né? Sim. Então, assim, as pessoas ficam sempre em busca, né, de algo, e sendo que a felicidade está dentro dela, está próximo dela, né? Que ali Perfeito. é aquele momento em família, né? Aquele momento que é mais importante. Momento da mesa, né? Jantar, de almoçar juntos. Antigamente era o quê? Os filhos, esposa, esposa, tudo na mesa. Né? Todo mundo Hoje é cada um no seu toda a quarto. vida fiz isso. É. Todo mundo na mesa, e aí orava, né? Antes da almoço, janta, Sim. até o café da tarde. Então, ensinei meus filhos assim, ele também continua. Continuaram, né? Que bênção. Hoje está sendo difícil. Tá. Um fica no quarto com o celular, outro fica na sala, outro fica no quintal. Não tem mais aquela. Sim. Entendeu? É. Não tem acabado. Poucos. Muito ruim, muito difícil mesmo a situação. Vamos lá, penúltima pergunta, né? Quais os erros mais comuns de líderes, né? Que tentam ajudar alguém em depressão e assim, né? Que se tentam ajudar as pessoas em depressão e acabam errando, né? Quais os erros comuns, assim, que a liderança acaba tendo nessa situação, né? Um pastor vai lá tentar ajudar a pessoa que está em depressão, em vez de ajudar, atrapalha mais a vida da pessoa ainda, né? Como é que evitar alguns erros que, às vezes, o pastor, na boa intenção, a liderança, a igreja, vou tentar ajudar essa pessoa, né? Está em depressão. E, na verdade, piora a vida da pessoa. Tem alguma coisa que você pode nos falar sobre isso? Acho que o mais comum é entrar essa questão só focar, irmão, é falta de oração, Sim, precisa orar mais, ou falta de fé, está passando por isso por falta de fé, né? Não entender o que está acontecendo ali realmente. certo. Então, assim, trazer esse acolhimento, mas também direcionar, né? Certo. Aquele irmão para um profissional. Sim, Então, sim. ele vai acolher, mas direcionar também de acordo com a Mas necessidade. as falas que uma pessoa pode lidar, não só é falta de oração, né, e tudo mais. É porque não está sendo fiel. São erros que as pessoas cometem, né? Que é bom evitar esse tipo de fala, no caso, com a pessoa. E quando se, por exemplo, e quando se origem do pecado, a depressão da pessoa? Mas quando o pastor identifica que Não, quando a pessoa se abre mesmo, né? Ó, pastor, pequei, tô ruim, tô mal, e a pessoa foi, né? E aí a pessoa já tá em depressão, né? É claro, é buscar o arrependimento, a gente sabe disso, que é tratar aquela pessoa, né? Mas, assim, o ideal, não dá uma situação dessa mandar para um clínico, dá ou não? Ou pode ou não? Ou tem que tratar só no gabinete? pode, porque a pessoa, quando ela fica numa situação assim, ela começa a se cobrar. Aí ela começa a viver em função daquele pecado, né? Sim, sim. E ela começa a criar alguns monstros dentro de si, que às vezes ela confessa o pecado, mas ela mesma não se perdoa, né? Se perdoa, Não se perdoa, ela se culpa o tempo todo. Então, o pastor, ele vai
ali direcionar de acordo com a palavra de Deus. E em questões da dificuldade dela de lidar com a situação, aí é com o profissional Com o profissional, da né? saúde, de Sim, acordo, de repente começa a vir sintomas, né, ela fica, aí já vem as doenças, né, somáticas, que aí o corpo sim, começa a sentir. sim. Então o pastor sim, pode direcionar o líder, né, pastor? Sim. Pode direcionar ali, né, em questão espiritual, orar, né, mas também incentivá-lo a procurar ajuda para que ele consiga, né, a enfrentar aquela situação. Perfeito. Muito bom, Isso né? mesmo. Por isso que é bom ter esse tipo de informação, Sim. porque às vezes a pessoa só mantém no contexto, né? Tipo assim, a pessoa foi curada ali, às vezes, de forma, no sentido, eu tenho depressão por conta desse pecado. Tudo bem, tá perdoado, Jesus já te perdoou, né? Mas a questão de ter passado muito tempo em depressão, aquilo já se manifestou de forma somática na vida, na vida, né? No corpo, e a pessoa fica doente mesmo, né? E agora, assim, tem pessoas que às vezes estão nessa situação, que tem vergonha de conversar com o pastor, É. com a pastora. Então, ele não quer que ninguém fique sabendo da vida dele, porque Sim. quer reservar. Aí, ele vai no profissional que não conhece, né? É tanto que, Uhum. como você, pessoas, como que se diz, psicólogo, não pode atender família, né? Porque geralmente dizem, porque sabe o meu problema, tá falando assim, né? Então, eu vejo isso também. Tem muitos que não procuram os pastores, porque não quer que os pastores saibam, vai procurar um profissional. Sim. Também. E que tipo de, quando o pastor vai indicar um profissional, é qualquer psicólogo, todos psicólogos, ou ele tem que indicar um psicólogo cristão? Mais indicado, né? É, Porque o psicólogo cristão, ele vai ter os dois conhecimentos. Ele sim, vai ter o conhecimento ali da doença, ali física, que a pessoa está sim, tendo ali. A doença, depende da doença, é claro, um médico, né, ali, primeiramente, certo. orientar aí, no caso, o psicólogo, né? Porque o psicólogo cristão, ele vai entender o lado tanto o físico, que a pessoa está sentindo, quanto o lado espiritual, né? Então, esse acolhimento, ele vai ser diferenciado, né? Certo, E não que um não cristão não vai ter um bom desempenho, claro que vai ter, né? Porque certo. a gente tem que separar, né? O profissional ali, qualquer psicólogo vai trabalhar a dor do paciente, então a pessoa pode procurar qualquer psicólogo, qualquer abordagem. Só que tem algumas abordagens que a pessoa se sente, ela vai, dependendo do que abordagem ali que o profissional tem com o paciente, ele pode se sentir bem ou não. Então, depende do acolhimento, né? Sim, sim, Então, assim, é claro que dentro da igreja é aconselhado profissionais também que têm professa a mesma fé, né? certo. Porque aí Que é o até ideal, né? é É. E no caso, por exemplo, se um cristão está passando por um psicólogo não cristão, o pastor deve orientá-lo a sair ou manter, ou se ele vê progresso na pessoa, manter também com. não, a religião ela não vai afetar, né, o paciente ali. Sim, Então, o irmão ele pode passar com qualquer psicólogo, né? certo, Então, assim, não vai afetar em questão de religião, porque o psicólogo não trabalha religião na clínica. Porém, é claro, se de repente o pastor tem um conhecimento de psicólogos cristãos, psiquiatras, né, aí, orientá-lo vai esse acolhimento, essa escuta, né, o profissional ele vai entender o que está acontecendo ali, né, então ele vai saber identificar se aquilo é uma doença física, é uma doença ali emocional, que está relacionado à questão da espiritualidade, por mais que não trabalhe, né, ali, certo. ao lado espiritual, mas aí ele vai direcionar, né. Sim, sim, muito bom mesmo. Benção, hein? Obrigado aí. Essa última pergunta não é nenhuma pergunta, viu, Elaine? Na verdade, assim, eu queria deixar você à vontade, né, que você finalizasse, deixando aí para quem está sofrendo, né, direcionasse ali para a câmera, quem sabe vir até um corte isso, né? Deixar uma palavra aí, né, para o contexto dos irmãos, né? Não só para a igreja, para quem estão sofrendo, para a igreja que deseja também aprender, cuidar melhor, né, das pessoas que estão. Deixa uma palavra, né, de esperança. Quiser deixar o seu telefone também no final, ou onde lhe procurar também, tá? Eu queria que você deixasse aí essa palavra pro pessoal, tá bom? Desde já também agradecer a pastora Rosângela. Depois a pastora Rosângela também deixa uma palavra também, tá bom? Rapidamente.
direciona ali para a câmera. Ah, foi muito bom. Entendi. Bom, primeiramente, você que está precisando, né? Não sinta vergonha, não tenha medo, procure um profissional. Não se sentiu bem, de repente, da primeira vez, vai um outro profissional, né? Até a pessoa sentir ali esse acolhimento. O importante é você, né, entender que você não está sozinho, né? E até para os cristãos aí, né? Eu gostaria até de falar um versículo aqui, que é em João 16:20, né? Que Jesus fala, na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E lá no 16:33, Jesus fala, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, como Jesus venceu, nós também venceremos. Amém. Deus abençoe, irmã. Irmã não, doutora, né? A gente fala. Não importa. Amém. Pastora Rosângela também, fique à vontade. Primeira coisa, eu quero falar com todos vocês. Vocês estão passando por esse momento difícil, né? Depressão ou qualquer outra enfermidade, seja física, espiritual, emocional. Eu sempre digo assim, eu fico nesse versículo, Mateus 6:33, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Primeiramente, Deus. Tá? Se você é afastado da presença de Deus, você ainda nunca foi evangélico, eu digo assim para você, né? Procure uma igreja, procure também os profissionais, porque eu creio que Deus vai te dar direção nas porque Deus, ele é tudo. Às vezes você está sentindo esse vazio dentro de você, também da tristeza profunda, é falta de Deus. Então, procure. Por que eu falo isso? Porque 25 anos atrás, eu entrei em uma depressão leve, mas eu entrei. Eu sentia tristeza profunda, eu não tinha aquela alegria, eu chorava muito. Quando eu tive o encontro com o Senhor, eu fui curada. Graças a Deus, estou aqui, por isso que eu tenho ajudado muitas pessoas, as pessoas, né, com depressão, e eu oriento, agora o espiritual, também os profissionais. Amém? Eu deixo essa palavra para vocês, não desanime, não pense de tirar a sua vida jamais. Você é precioso para o Senhor, preciosa, tá? Então, não desanime. Deus, ele pode tudo, tá? Então, ele é tudo. Amém? Então, eu deixo essa Amém, pastora. Eu que Obrigada. agradeço, né? doutora Elaine. Muito bom. Isso porque a doutora Elaine falou que não ia conseguir falar muito, hein? Olha aí. Então, já vamos incentivar aqui as igrejas, que você que está nos assistindo, a doutora Elaine vai deixar o telefone, a gente vai deixar depois aí na tela, né? Você quer contratar, contratar não, né? Convidá-la, né? Convidá-la a ir para uma palestra na sua igreja. Ela é uma psicóloga cristã, psicoterapeuta, trabalha também na área da sexologia clínica, também, né, que é um tabu também, né? Essa área nas igrejas, né, também. Seria muito bom essas informações terem bem esclarecidas aí no contexto cristão. Então, as igrejas que estão nos assistindo, os pastores, aqui uma ótima profissional aí da área. Hoje nós tivemos aí os dois lados, né? A psicologia e o pastoral, né? A pastora Rosângela também falando um pouco da experiência dela, né? Dos trabalhos que ela realiza. Eu conheço pessoalmente a pastora e vejo realmente tudo que ela tem falado aqui realmente é verdade, né? Gente, gratidão por todos vocês que nos acompanharam, né, nesse tempo aqui tão precioso, de muita informação. Espero, irmã Elaine, né, que a irmã volte a esse podcast, né, para nos trazer mais informações ainda da área da psicologia, principalmente para ajudar dentro do contexto da fé, né, que é muito importante. Sempre foi uma guerra, né, a fé e a razão, a fé e a ciência, melhor falando, sempre uma dificuldade de entrelaçar de as duas caminharem junto, mas é possível. Sim, É possível a fé e a ciência caminharem juntos, né? Até porque Deus é o autor da ciência, né? A ciência ela é exata. Então, é claro, existe a área humana, né? Das humanas, que é a psicologia e outras, mas realmente é ciência.
né? E a fé, ela contribui para a ciência, assim como a ciência também contribui para a fé. Dentro do contexto, né, teológico e principalmente reformado, sempre temos o conceito do ensinamento da graça comum. Deus, da sua graça, na sua misericórdia, mesmo aos homens ímpios que não conhecem a Deus, também Deus deu da sua graça no sentido de forma comum para que eles exerçam, né, diversas profissões, artes, na medicina, na tecnologia, para isso favorecer, para isso ajudar o desenvolvimento humano, né? E quando isso se concilia com a fé, melhor ainda fica mais, né? Tá bom, gente? Então, gratidão por todos vocês. Deus abençoe. Agradeça aí, né? Dá um tchau pessoal aí e a gente encerra. Obrigada pela oportunidade e que as pessoas que estão passando por alguma situação assim, né? Se é na igreja, procure seu pastor, não tenha medo. Independente da situação que você estiver vivendo, se tiver vergonha de falar com o pastor, procura um profissional, um psicólogo, ele vai te ouvir sem julgamento. Então, não tenha medo de procurar um profissional. Você atende algum consultório, doutora? Como é que é o seu trabalho? Sim, eu atendia em consultório presencial, de 2 meses para cá, estou com foco somente no online. Então, no momento, Deixa o seu telefone aí já também, né? isso, atendi durante 11 anos, né, presencial e online, hoje é mais online, para quem precisar, para quem estiver precisando no momento aí, meu telefone é 19982785525, estarei aqui para te ouvir sem julgamentos. Que bom. A senhora deixa também suas considerações? Sim, né? Mais uma vez, a Deus, ao pastor André, que é um Amém. amigo há quase 20 anos. Sim, sim, o verdade. pastor também. Oh, maravilha. Glória a Deus. Amém, pastora. Que bom. Essa amizade, essa comunhão é muito bom. A minha amiga aqui, né? Quem acompanha ela. Sim. Né? Que bom. Contribuiu muito. Obrigada. Tá? Obrigada. Né? Vocês que confiou também em mim. Tá? Sim, sim. Então, só tenho que agradecer. Vocês que ouviram essa palestra, né? Eu quero dizer para vocês, a doutora já falou aqui, mas eu quero reforçar. Não tenha medo de procurar um pastor, uma igreja, né? Não tenha medo de procurar os profissionais, porque Deus deixou os profissionais aqui na Terra. Amém? Às vezes a pessoa acha assim, não tem que procurar médico, tem que procurar psicólogo, pediatra, né? Tipo assim, só orar. O neném está doente, não precisa levar no médico. Não, precisa sim. Então, eu deixo só isso aí para vocês. Muito obrigada. Todos terem paciência de ver, né, esse podcast até o fim. Eu agradeço a todos vocês e que Deus venha abençoar cada um de vocês. Amém. Pastora vai viajar para a Bahia, né, pastor? Quando voltar, vamos fazer um podcast seu aqui. Segunda-feira. Olha aí. Que bom. 5 dias lá. E lá eu brinco que vou fazer a obra, missões também, visitar minha mãe. Eu vou ali também pregar a palavra de Deus, que é o que eu amo. E quando voltar, vamos fazer um podcast só dessas experiências da Bahia, né? Que a Bahia é coisa séria, viu, gente? Maravilha. Gente, obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo podcast. Um abraço. Deus abençoe.